Olá, pessoal, bem-vindos a Clique Eduque 8. Hoje a gente está com a presença ilustre, super importante, com a Júlia Dutra. Vou fazer em breve uma apresentação rápida dela. Mas, Júlia, muito obrigado por estar aqui com a gente, dar atenção. Você que está assistindo esse vídeo, não perca. A Júlia tem dicas importantíssimas. A gente está no final do ano. Você que está procurando mudar de vida, achar um outro, ressignificar a sua vida, achar caminhos, e aí está meio perdido, né? Ou está numa situação, às vezes pode parecer a mais difícil do mundo. Assiste esse vídeo e a gente vai dar dicas muito importantes. Você vai assistir, não vai se arrepender. Bom, a Júlia é natural, né? A Júlia viveu em João Alfredo. João Alfredo fica mais ou menos 100 quilômetros do Recife. A Júlia é jornalista de formação, mas fez pós-graduação em Direitos Humanos. E a Júlia também é diretora do Grupo Poros de Comunicação, uma agência de marketing de jornalismo. E ela está se preparando para o concurso de diplomata do Itamaraty. E agora, no mês de dezembro, ganhou o prêmio máximo no programa Quem Quer Ser Milionário, o Domingão do Hulk, na TV Globo. Então, a Júlia está em todos os jornais, revistas, mídias, está todo mundo comentando da Júlia. A Júlia tem uma história incrível, mas eu queria começar, Júlia. Júlia, quais são as suas primeiras lembranças assim, na infância relacionadas à educação? Primeiro de tudo, eu quero agradecer a oportunidade de a gente estar aqui conversando, falando sobre educação, transformação, resiliência. Eu acho que isso tem tudo a ver com a proposta de vocês, Sérgio. Com relação à minha infância, eu sempre fui uma criança muito dedicada aos estudos e me senti sempre muito um patinho feio. Assim, destoava de tudo que era um padrão. Eu sempre gostei muito de ler. Eu sempre fui muito isolada, de poucos amigos, as pessoas não entendiam muito o meu universo. Então, eu perdi meu pai aos 5 anos, e aí eu realmente fico mais reservada. E aí eu vou buscar nos livros um significado para a minha vida. Então, eu transformei Chapeuzinho, Peter Pan, Mônica, gibis, Batman, Robin, tudo isso em meus amigos. E isso acabou transformando a forma como eu via o universo. Minha mãe era professora, e como professora eu via na prática toda essa dedicação dela, e acreditar na educação como ferramenta de transformação social, porque transformou a vida dela. Ela foi a primeira mulher da geração dela a concluir uma graduação. E até hoje ela foi da geração dela a única mulher. Então, assim, eu tinha nela uma fonte de saber, uma fonte de exemplo vivo, na prática, no que ela falava, como professora de história. Ela me introduzia livros, Casa Grande Senzala, eu lembro, recebi Casa Grande Senzala em formato de gibi. Então, assim, foi uma infância um pouco diferente do padrão. Não que eu não brincasse, mas, assim, eu tinha realmente uma inclinação muito diferente dos outros colegas meus. Eu sempre estava estudando muito e era uma forma muito natural, era muito orgânica de minha parte. Não me sentia nada forçado. Eu me sentia até confortável quando eu estava perto dos livros. Eu me sentia melhor perto dos livros do que socializando com muitas pessoas. Cada vez mais E quando estudando. perguntavam para você, Júlia, pequenina Júlia, Júlia, o que você quer ser quando crescer? O que Eu tinha passava? várias respostas, mas eu falava que eu queria ser jornalista, eu falava que eu queria ser médica, mas eu não falava que eu queria ser diplomata. Por quê? E aí era uma questão também de conhecimento. Não se sabia muito sobre diplomacia, mas eu sempre gostei muito de mapas, sempre gostei muito de países, sempre gostei muito de assuntos internacionais. Então, assim, de algum modo, eu já estava com o pé, assim, inclinado para isso, só que eu não sabia o que isso não tinha nome ainda, entendeu? Para mim. E aí, assim, eu fui crescendo, muito voltada para a leitura, para os estudos. Na adolescência, minha mãe já ficou mais preocupada, porque eu fiquei mais focada em estudar. E ela, mesmo me incentivando a estudar, ela dizia assim, Júlia, mas saia também, tem a vida social. Hoje, esse outro lado das amizades, como é que ficava? Assim, porque essa parte do relacionamento também tem essa parte de saúde mental, de trocar ideias, né? Sim. Né? Na escola, como na vida particular, as amizades. Como é que ficava? Como é que você
Tinha poucas Assim, amigas, amigos? até hoje eu tenho poucos amigos, e eu prefiro ter. Eu acho que também a maturidade vai fazendo com que a gente tenha cada vez menos. Mas eu sempre fui uma pessoa de poucos amigos, mas os poucos amigos que eu tinha, mesmo sendo tão diferentes de mim, me respeitavam na minha individualidade. E eu acho que isso é importante. A gente está cercado de pessoas que, mesmo sendo diferentes, respeitam você. E eu sabia selecionar isso bem. Quem eu não queria, quem eu queria na minha vida. É diferente de mim? Eu tenho uma grande amiga, super cachaceira, de verdade. Vivia em festa. Mas, assim, ela entendia os meus limites, as minhas limitações. E ela morou comigo na Bolívia, pra você ter ideia. Morou comigo no Recife. Então, ela ia para a festa, mas eu ficava estudando. E estava tudo ok. Mas, assim, eu consigo conviver com o outro. E eu consigo aceitar as diferenças. Mas, assim, não me force a ir para um lugar que eu não quero. Júlia, uma outra coisa que eu sempre... assim, eu vi você falando em momentos diferentes, mas eu queria tentar entender com você como um todo, porque a sua vida foi marcada de fatos, assim, de muita dificuldade, de muito... Sim. assim, de tragédias, assim, no meu ponto de vista, né? E elas aconteceram não no único momento, mas ao longo da sua vida em diferentes estágios, né? De maturidade. Como é que era esse altos e baixos você conseguia, depois de um tempo, assim, sabe, retomar, voltar, achar ânimo, energia? Como? Eu digo que é Deus, sabe? Mas, e também tem muito de força interior, uma vontade, assim, inabalável de poder mudar a vida, de não me abalar com as dificuldades, de acreditar que aquilo passa. A minha mãe dizia uma frase, e ela copiou um salmo, e o salmo basicamente era tudo passa, coisas boas, coisas ruins, somente os poderes de Deus permanecem. Então, quando eu estava com muita angustiada, me pegava muito com Deus, assim, eu pedia muito a Deus para as coisas passarem logo. E eu sabia que era uma fase, porque do meu jeito que eu estou agora no auge, é uma fase. Então, uma hora isso vai passar e a vida é um ciclo, assim, que a gente está aqui, depois está aqui, depois está aqui. Então, eu também vou ter lá na frente algumas outras perdas. E eu preciso ser resiliente. Então, eu vejo as dificuldades, pelo contrário, como uma forma de estímulo. E quanto maior o obstáculo, e quanto mais o mundo diz não para mim, mais eu vou afirmando que eu vou conseguindo, porque eu gosto de ser desafiada. E eu gosto de provar para as pessoas que é possível o impossível. Você consegue se lembrar do primeiro momento na sua vida que veio, você demonstrou essa força? Mas assim, eu sempre fui uma criança que nunca me abati por nada. Ah, tá, beleza, eu me reerguia. Mas eu acho que tem sempre um divisor de águas na vida que muda muito. E a morte da minha mãe, ela é um divisor de águas. Ela me fez ser uma pessoa forte, de uma forma obrigatória. Não foi espontânea. Eu não tinha muitas alternativas. Eu precisava ser forte. Então, eu acho que todo mundo passa por problemas assim difíceis e tem dois caminhos. Ou você vai para o lado que não presta, ou você vai aprender com aquilo. Então, eu me afastava de tudo que eu via que era errado, das possibilidades que até meu subconsciente chegou a gerar, como abreviar minha vida. E falar disso eu acho importante, porque tem muitos estudantes que estão fazendo concurso público, que estão prestando vestibular e que entram em depressão. Porque entendem que o vestibular é a vida, entendem que o concurso é a vida, e é uma fatia da vida. E eu acho isso é saúde mental para quem está estudando para um concurso, e eu hoje estudo para um concurso que é um dos mais difíceis do país. Então, assim, eu tento me equilibrar. Eu faço yoga, eu frequento centro budista, eu tenho meu psiquiatra, senão eu vou Carmelita, né? doida. Podemos esquecer da Carmelita. Exatamente. Eu tenho o Carmelita do meu lado o tempo todo. Então, assim, eu vou criando uma plasticidade de rede de apoio. Veja, minha rede de apoio, se a gente for olhar bem, ela não existe. E é muito mais difícil quando você não tem isso, e você consegue. Imagina você com rede de apoio. Você com estrutura familiar, porque às vezes não precisa nem dinheiro, você precisa ter apoio, você precisa saber para onde correr, você precisa ter porto seguro. Em muitos momentos eu deito minha cabeça e digo, eu não tenho para onde correr. Uhum. E eu recorro a Deus. Então, eu tenho isso muito ativo, a minha fé, ela é inabalável, eu preciso ter fé, porque é a fé que me sustenta hoje, sabe? Eu preciso acreditar naquilo que ninguém acredita. E acreditar naquilo que ninguém acredita é fé. E eu passei quase 3 anos vivendo uma depressão que eu
não conseguia encontrar saídas, mas eu acreditava. Então, eu fui empreender. No meio da depressão, eu resolvi criar minha agência de comunicação e fazer, ao mesmo tempo, pós-graduação. Então, eu vi que a educação me salvou, porque para eu montar minha agência, eu tinha que ter conhecimento prévio que eu adquiri na faculdade e na minha passagem pelos veículos de comunicação. E me dedicar a uma pós-graduação de um tema tão agradável a mim, foi tão bacana, sabe? Eu chegava na sala, trocava ideia com os meus colegas, e eu me lembro que o primeiro dia de sala de aula eu chorei com uma menina. Eu cheguei na sala de aula e chorei, e aí todo mundo ficou se questionando, porque hoje eu passei, minha mãe não sabe disso, e ela faleceu faz 15 dias. E eu com muita dor, entrei naquela sala e sabia que era o caminho mais certo, era a educação. E aí eu fiz amizades, aquele luto foi se tornando mais, como eu posso dizer, foi se tornando mais acolhedor, porque eu fui fazendo amizades sinceras, que até hoje eu levo comigo. Então, além da educação, você ganha amigos, sabe? Que te acolhem na dor e tornam o luto uma coisa que é possível passar de mãos dadas, sabe? Então, a educação me salvou em todos os sentidos. Júlia, como é que você se define? Resiliente. E eu falo isso chorando, mas não é chorando assim, com dor. É lembrando assim do que eu passei e do quanto de coisas que aconteceram comigo e que eu superei, sabe? E hoje, para eu ganhar esse 1 milhão, eu acho que é só uma coroação de tudo que a vida foi me lapidando e me construindo, sabe? E eu me sinto muito merecedora desse prêmio. A gente colhe exatamente aquilo que planta, né? O fã-clube e tudo, verdade? É verdade. O plantio ele é muito demorado, Sérgio, e às vezes as pessoas querem resultado instantâneo. Então, assim, nada é por acaso, nada acontece do dia para a noite. Conhecimento leva tempo, estudo, é dedicação. Então é isso, assim, eu digo sempre assim que é possível você superar grandes perdas, como a minha. Minha mãe foi uma pessoa fundamental e é. E eu não tenho dúvida, tive o dedo dela também nessa premiação. Ela pediu a Deus muito, acho que ela encheu o saco de Deus. Júlia, eu queria, com você aqui, lá na Clica do Kyoto, a gente sempre tenta trazer conceitos e dicas, né? Sobre comportamento, sobre mercado de trabalho, sobre empreendedorismo, né? Então, a gente sempre tenta transformar as nossas conversas, as ideias, em dicas. Claro, cada um aprende de uma forma, de um jeito, mas eu queria abordar com você dicas para quem está nos assistindo, principalmente as mulheres, que muitas vezes tiveram que abrir mão dos seus sonhos, dos seus desejos de progressão, de carreira, de vida. Então, eu queria a gente abordar alguns temas, queria fazer meio que um bate-bola com você, alguns temas, para saber a sua opinião e que a gente, quem puder, quem estiver nos assistindo, quiser anotar, estamos no final do ano, servir para reflexão, para se programar, ou para o próximo ano, para algum ciclo, começar a seguir essas dicas, porque realmente o nosso interesse é trazer todo mundo, né? Como se diz, né? Todo mundo dar a mão, puxar, criar uma corrente forte, onde um possa apoiar o outro e ajudar. Ninguém tem resposta, ninguém é guru, não somos gurus, não sabemos, temos resposta para tudo, mas eu queria ver com você. Primeira coisa que me chamou a atenção é com relação ao aprendizado, né? Você tem 3 dicas de como você estuda, como a Júlia estuda, como é que ela vai e tal. E aí eu vi, você deu numa entrevista, 3 dicas relacionadas a fichamento, que é a organização das informações, como você aprende, a memorização e música clássica. Júlia, conta pra gente, assim, dentro dessas 3 dicas iniciais, como é que é esse seu método de estudo? A música clássica me dá concentração. Então, eu fico muito mais focada quando eu estou escutando música clássica. E eu escuto muito a música clássica porque eu sempre estou num ambiente com muito ruído. Porque eu levo minha filha autista, então eu estou levando ela todos os dias para as terapias. Então, eu precisei adaptar a minha forma de estudar. Então, imagina uma clínica com criança, os pais conversando uns com os outros e eu precisando estudar dentro daquele tempo. Então, eu comprei um iPad
com a canetinha, e ali eu escrevo meus textos. Eu me concentro e boto o fone, e ali tipo, me dá a concentração e também, de certo modo, dispersa o ruído. E aí eu não consigo ouvir o ruído, eu fico muito focada. Isso me ajuda muito. Eu realmente fico muito concentrada. A questão dos fichamentos, eu acho que eles são essenciais, assim, para eu condensar as informações. Porque se eu ler um livro e não fichar, para mim é como se ele não tivesse, para mim, né? É como se ele não tivesse entrado na minha cabeça. Então, quando eu ficho capítulo por capítulo, então eu vejo as informações chaves dali. O que de fato aquele capítulo tem de importante. Não que a informação toda do capítulo não seja, mas assim, a gente tem que ser muito pragmático, né, na hora que a gente está estudando. E saber decodificar o que é uma palavra-chave ali, o que é uma informação relevante para a gente absorver e nunca mais tirar da mente. É o que eu faço. E eu também faço a questão do fichamento, né? Eu gosto do fichamento, não, do flashcard. Eu acho que o flashcard ele ajuda muito, assim, ele é muito prático, principalmente quando a gente está revisando conteúdo. Então, sei lá, você estudou o ano todo, aí chega no fim do ano, você quer fazer uma revisão. Então, eu sou adepta de fazer uma revisão via flashcard. E eu também tenho outra dica que eu nem falei, eu tenho muito resumão. Aqueles resumões que você compra em livraria, sabe? É muito prático os resumões, assim, para quando você está na reta final da história, sabe? Porque você não vai conseguir estudar tudo de novo, tudo de uma vez, uma matéria, porque não só tem uma matéria, você tem várias matérias para você resumir. Então, eu acabo fazendo um resumão. Aí eu tenho um resumão de direito interno, eu tenho um resumão de direito internacional, eu tenho um resumão de português. Isso vai fazendo com que a gente fixe. Não deixa de ser um fichamento, só que é um fichamento mais completo da disciplina toda, entendeu? Da matéria toda. Isso ajuda bastante a memorizar. E outra que eu não falei, eu faço música. Opa! É mesmo? É, eu faço umas músicas e vou internalizando. E vou também me apropriando de músicas de professores. Então, tem música de português, às vezes eu tô com uma dúvida, eu quero entender sobre a conjunção, sobre Acho a que você frase. comentou lá com o Luciano Huck, né? Esse método também de músicas e É, associações. exatamente. Eu sei praticamente todo o sistema, eu sei todo o sistema circulatório com música. Artéria, aorta, do coração. Eu não vou cantar, artéria, aorta, do coração, levando O2 para o nosso corpo, que Você de libera o cantar e CO2. dançar é muito boa em cantar e dançar, poxa. Eu não sei dançar, não, nem cantar, não. Mas a gente dá um jeito. Aí me ajuda muito essas técnicas de estudo e eu acho que são muito válidas. Então, Júlia, essas coisas que eu queria saber sua opinião, fazer um bate-bola rápido sobre algumas ideias que eu discuto, né? Que, primeiro, isso é impossível. Eu estou aqui na minha cidade pequena, no meu bairro, na periferia, tenho o sonho de ser diplomata ou qualquer outro sonho. É impossível, eu não vou conseguir. O que você tem para dizer para as pessoas que pensam assim? Tudo é possível. Basta ter fé, acreditar em Deus, perseverança, resiliência e foco. Você consegue tudo. Júlia, tenho que ler mesmo? Eu não gosto de ler, Júlia, eu não consigo ler. Demora muito, Júlia. Tem que ler. Você só vai conseguir construir conhecimento, empoderamento, persuadir de forma, quando eu digo persuadir, não é nem de forma negativa, é persuadir as pessoas sobre as suas ideias. Se você ler, se você não tem um arcabouço estrutural de ideias, você é fadado ao fracasso. Júlia, 1 ano, 2 anos para estudar para um concurso, você está doida, eu não consigo, não dá, Júlia, não tem condição. Eu estou indo para o meu terceiro e posso ir até para o quarto, para o quinto. E eu só vou desistir no dia que eu entrar no Itamaraty. Então, eu não sou um case de sucesso ainda em relação ao concurso. Eu estou junto com vocês nessa e eu sou a prova viva que eu vou passar. Não sei quanto tempo isso vai durar, mas eu não vou desistir. Não Júlia, tem, não existe essa palavra no meu dicionário. Júlia, tá todo mundo indo para um lado e eu estou no outro. Todo mundo escuta aquelas músicas, ninguém escuta música clássica, ninguém lê, ninguém faz nada. Por que eu vou fazer? Tá todo mundo indo para lá, por que eu não vou na mesma direção que todo mundo? Eu não sou todo mundo. Eu vou construir sempre o caminho que eu acho mais coerente comigo, com a minha verdade, com o que eu acho que é o que vai me construir, me edificar
para tomar um novo destino na minha vida. Claramente, somos adultos e a gente já sabe identificar o que vai levar a gente a uma trajetória de sucesso e o que não vai me levar. Julie, tem tanta informação, eu estou perdido, eu não sei o que eu quero. Tem tanta informação, tanta. Como é que eu sei? Como é que eu vou escolher uma coisa que lá na frente eu não vou me arrepender? Você tem que olhar para você tem que fazer uma consulta interna e se perguntar o que de fato você deseja para si, porque vai apresentar muitas possibilidades. Eu, durante muito tempo, fiquei estudando dentro de uma sala de aula que 98% das pessoas queriam ser médicas. E eu fui influenciada a ser uma coisa que eu não queria ser. Então, é importante também, inclusive, que o próprio ensino possibilite que o aluno consiga se ver e se enxergar na sua pluralidade e possa, a partir daí, identificar o que deseja, porque às vezes o ambiente força as pessoas a se encaixarem dentro de uma coisa que elas não querem. Porque meio que a gente vive ainda dentro do século XVIII, XIX, onde as profissões clássicas, medicina, engenharia e advocacia, são as que todo mundo busca. Mas às vezes as pessoas buscam essas profissões, mas elas não querem essa profissão. Porque o risco de você entrar numa dessas profissões, só porque, de fato, gera muito dinheiro e tal, é de sucesso, é de destaque, é você ser uma pessoa frustrada. E é uma das coisas que eu não quero. Veja, eu sou uma pessoa que já passei por muita coisa nessa vida, mas eu não sou frustrada em absolutamente nada. Tudo que eu fiz, eu faria tudo novamente. Até quando eu desisti da minha bolsa de jornalismo investigativo na Rei Juan Carlos, em Madrid, para cuidar da minha mãe. E eu falei de boa lá no programa, eu faria tudo de novo. E como é, Júlia, eu não sei me expressar bem, eu tenho vergonha, vejo você que se comunica super bem. Como é que eu faço? Assim, nossa, você consegue expressar suas ideias, seus sentimentos, uma pessoa que você Mas, não assim, como é que faz? eu não nasci assim, né? Concorda? Essa minha capacidade de articulação de ideias, de poder conversar com o presidente da República a uma profissão menor, um gari, assim, eu falo normalmente, tranquilamente, converso. Eu acho que a gente, o jornalismo diz que a gente tem que ter uma linguagem linear. E quando você está lendo, vendo o Jornal Nacional, por exemplo, a gente tem que falar com a pessoa mais humilde ao rei da Inglaterra. E essa linguagem precisa ser acessível para todo mundo. E a gente não precisa criar uma linguagem rebuscada, a gente não precisa ter uma oratória difícil para a gente poder se comunicar com as pessoas. A gente precisa, de fato, ter uma argumentação, uma oratória adequada, de fato, mas isso a gente só consegue também por meio da educação, por meio dos estudos, por meio dos livros. A gente consegue conjugar de forma correta, a gente consegue conjugar de forma certa. Então, assim, é o que eu falei, não tem sucesso sem ser pela via da educação. Ah, Júlia, tem uma última que eu escuto muito. Ah, o governo tem que me ajudar. O que você acha? Nunca recebi ajuda de governo, em hipótese alguma. Quem tinha que me ajudar sou eu. Porque se eu ficar dependendo de governo, se eu ficar dependendo de migalha de um, de outro, eu não vou ser nada. Então, assim, eu tenho que correr atrás do que eu preciso, eu tenho que acessar meu próprio caminho. Ah, beleza, tem governo? Massa, maravilha. Não tem governo? Massa também. É o que eu quero. Eu acho que a questão toda é assim. Você tem uma meta na vida. E quando você tem uma meta na sua vida, você persiste essa meta até você conseguir. Então, se tiver governo, bem, se não tiver governo, a meta está aí, eu vou. Então, a sensação que eu tenho é que eu traço metas. E eu estou correndo. Aí eu caio, levanto, caio de novo, levanto, mas estou lá, toda relada, toda lascada, como diz a história, mas eu vou chegar na minha meta. Então, você não pode desistir, abrir mão daquilo que você sonha para você. E principalmente as mulheres, porque eu venho de uma região que a maioria das mulheres, isso é estatisticamente comprovado, elas abdicam de seus sonhos em prol de viver vida de outras pessoas, de companheiros, que acabam criando uma relação abusiva, sabe, de dependência financeira. E a mulher fica numa situação que ela não consegue mais sair daquilo. Exatamente, a gente tem que se empoderar e a gente tem que construir formas disso, seja empreendendo, seja via educação, mas a gente precisa, de fato, acessar a gente, sabe? A gente precisa
se cuidar, se amar. Aqui no nosso projeto, a gente fala que a educação transforma, transformando vidas através da educação, e a gente fala, seja protagonista da sua própria história. Exatamente. Tem muito a ver com o que você está falando, né? Exatamente. Não esperar nada de ninguém. Espere de você. Não espere da sua mãe. Não espere do seu marido. Não espere do seu filho. Não espere de ninguém. Só espere de você. Porque é você que é a dona da sua vida. É isso, Júlia. A gente tem que repetir, falar, repetir. Exatamente. E assim, eu acho bacana, porque o meu discurso está conseguindo chegar, sabe? Todo mundo está vendo que minha vida não foi fácil e que eu nunca desisti de nada do que aquilo que eu acredito. E nunca vou desistir. E nem está deslumbrada, né, Júlia, com esse momento também, porque a pessoa... Não, agora... Eu vou falar sempre de educação, eu vou sempre levantar a bandeira do empoderamento feminino via educação. Mais mulheres precisam estudar, a gente precisa realmente desconstruir essa sociedade patriarcal, que a gente só vai desconstruir por meio da educação. Quanto mais mulheres entrando nas universidades, mais a gente lá na frente vai construir um país de futuro, com autonomia, com soberania, com elas participando dos espaços de poder, no Itamaraty, no Senado, na Câmara, nas direções de empresas. Pesquisa, no desenvolvimento, todas as áreas. Exatamente. E ganhando igual, sem ter distinção, porque a gente trabalha igual, a gente se dedica igual, a gente tem conhecimento tão bom quanto os homens, então não tem que ter distinção, tem que ser paridade de gênero, e esse é o mundo que eu acredito, esse é o mundo que eu luto, e é o que eu vou levantar. Julie, muito legal, a gente está caminhando aí, tem que respeitar o teu horário também, sua agenda. Bom, eu ia te pedir uma mensagem final, mas depois desses últimos 15 minutos que você falou aí, foi espetacular. Queria te agradecer muito, Julie. Nossa, é incrível essa oportunidade, mais uma vez, para um desconhecido, para um projeto absolutamente desconhecido. Imagina. Com sinceridade, está lutando aí pela educação, pela transformação, levar o conhecimento, a experiência. Muito obrigado por abrir esse espaço, dar voz, trazer sua voz, escutar a gente. Espero de verdade que você tenha certeza, né? Acho que eu não preciso nem pedir que essa luta pela educação seja eterna. Enquanto você puder, tiver forças, Sim. levar essa bandeira, levar essa mensagem, que a gente possa levar isso para o interior, para o Brasil, para as comunidades, para as periferias, que não seja um assunto debatido só nos grandes centros. A gente tem que levar na Clique, a gente quer levar isso para todos os lugares, para onde mais precisa, e muitas vezes as pessoas têm mais vontade, têm mais gana. O que elas precisam é do incentivo, da informação, de um direcionamento. Então, isso que o nosso projeto, junto com outros, espero que a gente no futuro possa fazer coisas juntos com você, com outras pessoas interessadas em desenvolver educação, que não seja... A gente vai brigar isso por muitos anos, porque é uma briga que não vamos resolver amanhã. É uma briga de longo prazo. Então, com os altos e baixos. Então, de algum modo, essa minha vitória é uma vitória da representatividade, né, do nordestino, né? Obviamente, eu sou brasileira, mas a gente entende o quão ela é valiosa para o Nordeste. Eu venho do interior, né? Eu vou quebrando muitos padrões, muitos tabus aí, né? De que quem vence geralmente é um sulista, quem vence geralmente é um homem. Eu vim de uma temporada onde 2 homens chegaram na pergunta do milhão, e ao longo de toda a trajetória do programa, 4 homens chegaram na pergunta do milhão, e só uma mulher. Então, daí você tira, você consegue fazer uma análise. Por que só 4? Por que não 4 mulheres também chegaram na pergunta do milhão? Porque talvez essas mulheres que passaram também não, algumas delas não tiveram a mesma oportunidade de poder aprofundar conhecimento. Perseverar, ser resiliente, como você sempre fala. Insistir e brigar por aquilo que sou. Por que não, eu não posso estar lá? E brigar por isso, não é fácil. Quando eu vejo assim, toda a trajetória, sabe? E ao ponto que eu cheguei de ganhar 1 milhão, eu digo, cara, eu passei por muita coisa. Assim, dentro do jogo, né? Então, assim, vale muito a pena, sabe? Você investir nos seus sonhos e acreditar, mesmo quando o mundo todo está desacreditando em você. Eu acho que a educação, ela salvou a minha vida, pode salvar a sua. E é isso, eu acho que essa é a mensagem que eu quero passar para vocês. Eu também sou testemunha disso, da transformação da educação. O poder que ela tem. É lindo. É lindo mesmo. E a gente olha
quando a gente olha tudo que passou, sempre dá orgulho, né? Vai alimentando e dando mais força. Vai. E aí isso é que me dá mais combustível, assim, de dizer, não, vale a pena continuar lutando pela educação, porque você vai vendo que a vida vai mudando. E se eu não tivesse ganhado 1 milhão, minha vida já mudou tanto, eu consigo hoje dar condições para minha filha ter ótimas terapias. Isso é o quê? Eu estudo, ganho bem, consigo pagar um plano de saúde top, consigo ter um carro, consigo estar morando num apartamento bacana. Isso daí é fruto da educação, né? Exatamente. Ai, ai. Júlio, muito obrigado, cara. Pô, não sei como te agradecer. Que papo bacana, cara. Eu que agradeço, Sérgio. Sempre eterna por você e pela sua história, pela luta. Te agradeço demais. Bom, tem que pedir, pessoal, gente, nos sigam nas redes sociais, Clique Eduque 8, a Júlia Dutra também, nos acompanhem, a gente sempre traz novidade, temas, vamos discutir, vamos debater, vamos fazer essa corrente. Você que está cheio de dúvida, traz as dúvidas, vamos trocar uma ideia, vamos achar junto alguns caminhos, né? Uma forma diferente de pensar, para a gente, todo mundo seguir o progresso através da educação. Então, isso que eu peço aí, humildemente, que vocês nos sigam nas redes sociais. Um beijo, pessoal. Obrigada por tudo, Sérgio. E a gente vai se falando, a gente vai fazer outras conexões em breve, por fé em Deus. Deus quiser. Obrigado, Júlia. Tchau, tchau. Tchau, tchau.